Olá, pessoal. Passando aqui para deixar a explicação sobre a atividade. Então, assim, nós já tínhamos aplicado em sala de aula. Eu não vou recordar quantos alunos tem, que no caso que estavam naqueles dias das primeiras atividades que nós passamos com relação a esse lançamento, abertura de razonetes, e lançamento de débito e crédito. Mas, de toda forma, a proposta é eu fazer esse vídeo explicativo e também nós marcarmos, né, uma aula, eu penso no horário das 15 horas. O meu pensamento seria no próprio dia da aula, na quarta-feira, mas como tem essa atividade, a gente pode fazer essa abertura aí, no caso de hoje, tem uma aula hoje, às 15 horas, vou colocar lá no grupo, ou também na segunda-feira, tá certo? Para que, assim, quem tiver com dúvida, a gente poder fazer uma aula mesmo, para vocês irem perguntando, né, uma aula pelo Google Meet. Então, nós temos aqui, com relação a essa atividade prática 1, ele já traz essas contas, estão com seus saldos. Então, nós temos aqui contas patrimoniais. Quais são as contas patrimoniais? São as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. E aqui nós temos também as contas de resultado, que são as contas de despesa e receita. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui é fazer essa diferenciação. Caixa é ativo ou passivo? Ou clientes. Então, cada uma dessas contas, vocês irão abrir os razonetes e colocar o saldo delas de acordo com a natureza delas, que nós já explicamos. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa conta água e esgoto. Então, água e esgoto, ela vai se configurar, nós já explicamos nas contas de resultado em um dos vídeos, que água e esgoto é uma conta de despesa. Então, se a conta de despesa, onde vai ocorrer o lançamento dela? No lado do débito ou do crédito. Aluguéis passivos, nós explicamos também. Descontos concedidos. Então, vocês precisam recordar e verificar aqui o que é receita e o que é despesa. Fretes e carretos. Então, a empresa pagou fretes para que fosse entregue a venda de essa mercadoria que foi vendida. Então, o que a atividade pede? Apurar contabilmente o resultado do exercício e elaborar o balanço patrimonial, seguindo esse roteiro. Então, o roteiro, esse que nós trouxemos também lá nos slides, é transcrever as contas com seus respectivos saldos em razonetes. Então, vocês vão transcrever, a primeira letra A é isso. Depois de transcrever, vocês vão transferir o saldo das contas de despesas para a transitória, que é a apuração de resultado, e assim como as de receita. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo que estou fazendo aqui no Excel, tá? Eu vou colocar as duas páginas aqui lado a lado. Então, nós temos aqui um razonete. Então, eu vou explicar também aqui para quem queira fazer pelo Excel, mas eu vou falar para vocês que estão aprendendo, o que eu recomendo é fazer mesmo manual. Pega uma folha e vai abrindo esses razonetes. Professora, quantos? Tem que abrir a quantidade que for necessária, que o exercício estiver pedindo. Então, aqui nós temos a conta caixa. Conta caixa, o saldo da conta caixa no valor de 100 mil. Por que eu estou lançando aqui desse lado, hein, pessoal? Esse lado lá do débito ou do crédito? Então, agora eu vou fazer aqui como foi que eu fiz esse razonete. Para fazer esse razonete, eu vou trazer mais para cá. Então, eu irei aqui selecionar duas células, tá? Página inicial. Então, nós temos aqui, deixa eu deixar essa página grande. Então, essa é uma das formas, tá, de fazer razonete. Então, eu venho aqui, eu coloco uma borda inferior, tá? Então, nós já temos aqui uma linha. Então, aqui eu seleciono, também aqui eu estou selecionando três linhas. E vou colocar uma borda à direita, tá? Então, nós temos aqui um razonete. Eu vou agora aqui copiar. Então, basta pegar as células do Excel e fazer essa borda, tá? E aqui eu vou colar os razonetes. Eu estou fazendo aqui no Excel, mas vocês irão fazer... professora, estou só com celular, não tem como fazer isso. Pessoal, é manual. Toda a minha graduação foram páginas e mais páginas de razonetes para balanço, para responder questões, tá? Então, e o melhor que eu recomendo para aprender esses lançamentos é o quê?
na mão, porque escrevendo a gente aprende muito mais, tá? Quem tem facilidade aqui no Excel, vem aqui e faz, mas que para aprender mesmo, vai lá para o manual, tá bom? Então, nós temos aqui os razonetes. Eu vou trazer aqui as páginas lado a lado. Então, nós temos... Eu coloquei o saldo da conta caixa. Agora, eu vou colocar aqui clientes. Então, clientes. Clientes vai ser aí ativo ou passivo. Ele vai ser débito ou crédito. Então, nós já sabemos que ele fica desse lado, porque ele é o lado do saldo do débito, né? Então, eu vou aqui para a célula ficar... eu quero só centralizar, mas eles somem. No caso, eu vou mesclar. Mesclar, tá. Então, ficou aqui o mesclar, tá bom? Mas vamos voltar. Então, vocês vão abrir razonete para todos esses. Ah, professora, aqui tá bem tranquila essa questão de caixa e clientes, ok. Mas aí, o que acontece aqui com essas contas? Nós temos aqui a conta de água e esgoto. Água e esgoto. Qual? Esgoto. Então, nós temos aqui o valor. Se ela é uma despesa, logo ela será. Então, nós temos aqui o valor de R$1.000, tá? Então, R$1.000. E o que ele vai pedir? Então, a letra A é transcrever todos os saldos em razonetes. Ele pede na letra B agora para transferir o saldo das contas de despesa e receita para a conta apuração do resultado, tá? Então, agora aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou já fazer a conta de apuração do resultado, que no caso eu vou colocar aqui o ARE, tá? ARE que significa o quê? Apuração, que é uma conta transitória, ele já fechar, do resultado do exercício, tá? Então, a gente tem aqui o ARE, no slide anterior a gente colocou resultado do exercício, mas você pode colocar resultado do exercício ou pode colocar apuração, esse razonete com o nome ARE, que é a apuração, que quando nós falamos no slide, na aula, ele é um razonete, uma conta, no caso, transitória. Depois que apurar o resultado, o saldo dela irá para lucros acumulados ou para prejuízos. Então, nós vamos fazer o seguinte, como é que se as contas do ativo e passivo a gente fecha saldo, no caso a gente encerra essas contas? Não encerra, porque vai continuar existindo no patrimônio, no caso, no ativo circulante, essa conta a receber. Ela só será encerrada quando ocorrer o recebimento. Aqui não está dizendo nada que houve recebimento. Então, ele está pedindo apenas para transferir o saldo das despesas para a conta transitória. Significa que a gente vai ter que fechar essa conta, porque a conta de resultado, que no caso as despesas e as receitas do período são daquele período, logo fica naquele período. Então, a gente tem que encerrar aquela despesa, porque vai ser computado dentro daquele mês, que nós falamos até dos regimes de competência. A despesa do mês de janeiro compete aquele mês, independente do recebimento de pagamento, mas nós temos aqui uma conta de água e esgoto, uma despesa. Para encerrar, como é que a gente faz? A gente vai fazer o quê? Creditar. A gente vai creditar, tá? Então, quando a gente credita, logo essa conta irá ser zerada, tá? Então, temos um débito, que era o valor dela, agora a gente creditou, então ela vai zerar. Se a gente creditou aqui, tá? Vou botar um C aqui do lado. Se a gente creditou aqui, então logo aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai debitar, porque a gente está fazendo a transição. A gente está zerando essa conta para a conta de resultado do exercício, trazer esse lançamento para cá. E assim será com as outras contas de fretes e carretos, que é uma despesa, receita. Vocês vão colocar no razonete o saldo da receita e depois fecha esse saldo e traz para cá. Depois que fechar todas as
receitas e despesa, vocês vão ver qual é o saldo que ficou aqui, na conta de apuração do resultado. Agora me digam, vejam se vocês conseguem ir fazendo e vocês vão me dando retorno. Bem, a letra C vai ser transferir as receitas, a letra D vai ser apurar o resultado, que no caso, depois que vocês fecharem as contas de receita e despesa, vocês vão ver qual o resultado, foi lucro ou foi prejuízo, e depois elaborar o balanço patrimonial.